Estamos animadas. Gente, eu adoro essa energia de final de ano que a gente fica com aquele sentimento de, sei lá, novas esperanças, recomeços. Eu adoro. Adoro essa sensação de renovar, né, as energias. Sempre muito bom. Bom, são agora 8h03. Tem alguma Calma Mari? aí. A Mari falou que tava chegando. Mari? Mari, acho que não, deve estar entrando já. Aqui, Mariana. Mariana, tá aí já. Então tá. Bom, então acho que a gente pode começar. Quem for chegando, vai chegando. Temos que 20, então. Para sermos pontuais. Quem é minha aluna aqui sabe que eu gosto de orar. Tá louca, virginiana. A Marcela, gente, ela tá acostumada com o microfone de lapela e a gente tá hoje na minha casa. Então, quem não conhece minha casa, quem é aluno da Marcela, bem-vindos. Quem é seguidor da Marcela, bem-vindos, minha casa. Sintam-se em casa. Mas ela tá acostumada com o microfone de lapela, ela tem que lembrar que ela Vou vai falar falar mais um pouco alto. mais alto. Tá bom pra vocês? Áudio, imagem, faz um joinha, por favor. Ótimo, que bom. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Antes de tudo, muito obrigada pela presença de vocês. Estamos muito felizes com esse grupo aqui hoje. Como eu falei, eu gosto muito dessa energia de final de ano. Acho que muita gente gosta, que a gente traz essa sensação de renovar as coisas, renovar as energias, buscar novos hábitos, buscar nossa melhor versão. E ter esse workshop é justamente buscando isso, né? Buscando a nossa melhor versão. E isso a gente pode enxergar de várias formas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marcela, prazer. Aqui temos alunas minhas, temos alunas da Kel, temos seguidores da Kel, temos seguidores meus. Então, está sendo muito especial para a gente ter esse momento aqui inicial com vocês, de muitas coisas que estão por vir, que a gente vai compartilhar depois. Mas sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes mesmo. Então, como a Marcela estava dizendo, a gente está aproveitando essa energia do coletivo. Então, nesse momento, tá todo mundo pensando nisso, que o ano está acabando, nos últimos compromissos, quem está na correria, quem está já conseguindo desacelerar, quem já está ansioso com o próximo ano, pensando no que quer fazer, ou quem nem quer pensar nisso, enfim. Mas está todo mundo vivendo junto esse processo de fechar um ciclo e começar um novo. E a gente aproveitou também uma noite de lua nova, e um número aí, 12. Portal dos 12, lua nova, que é uma lua, né, muito propícia pra gente realmente trabalhar o planejamento, tirar do plano mental e colocar no papel o que a gente busca, o que a gente quer, porque ficar naquele fluxo automático, que é o que acontece com grande parte das pessoas, que faz a gente não ter um norte, né? Não saber para onde ir. E isso acaba fazendo com que a gente deixe de alcançar muitas coisas possíveis apenas porque a gente não sabe para onde seguir. Então, esse momento aqui hoje é para a gente conseguir tirar do plano mental, colocar no papel e, claro, né, ser um passo aí para um ano muito próspero, de muitas conquistas, muito sucesso para todos nós. E antes da gente começar efetivamente, quem ainda não separou, tá? Pega um caderninho, uma folha, papel e um copo de água ou uma garrafinha. E também, se quiser, uma almofadinha para sentar em cima, que a gente vai ficar aqui a maior parte do tempo aí, né, sentada. Pode se ajustar, claro, quem preferir sentar numa cadeira, fica à vontade, mas pode ser que você sinta mais conforto na coluna, tá bom? Apenas isso, e agora, bora começar efetivamente. Bora. Eu preparei uma apresentaçãozinha simples, só para guiar a gente nesse momento, para não esquecer de nada. Porque uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu penso num workshop ou numa aula teórica, eu gosto de conversar com os alunos ou amigos, enfim, fazer uma troca de informações. Então, eu durante a semana estava perguntando para muitas pessoas, eh, qual você sente que é o seu desafio sobre planejar, sobre pensar em metas, quando você fala em metas, em objetivos, tal. E aí fui anotando
o que, que a galera sentia sobre esse tema de planejamento, e aí organizei aqui uma linha de raciocínio para a gente seguir. Então, nosso workshop tem esse tema de plantar intenção para 2024. E aí, a primeira coisa é sobre o desejo, né? Esse sentimento, esse potencial que nós temos. Mas você vai aceitar? Eu aceito, pode Você consegue aceitar? Uhum. Ah, então fechou. Que tem gente entrando ainda. Desejo. O que é o desejo? Esse ato de querer, que é algo muito associado ao nosso inconsciente. Então, o desejo, ele acontece, a gente não controla o nosso desejo, mas a gente percebe depois que ele já está acontecendo em nosso corpo. Então, aqui coloquei uma definição do dicionário mesmo, é um substantivo masculino, sinônimos: aspirar, né, ato de desejar, aspirar, querer, vontade, ter os desejos satisfeitos, expectativa de possuir ou alcançar algo. Então, aqui quando ele coloca essa frase, expectativa de possuir ou alcançar algo, tem muito a ver com o que a gente pensa quando vamos começar um novo ano. O que eu quero alcançar? E nessa habilidade nossa de esperançar, de pensar no futuro. Aí foi. Primeira coisa que eu pensei sobre desejar é que eu já falei isso bastante para os alunos durante a aula, que identificar o nosso desejo é algo que nos traz muito poder. É uma ferramenta incrível de autoconhecimento e evita que a gente fique num piloto automático, sem norte de busca, e evita também uma insatisfação inconsciente. Bom, nesses dois pontos, quando a gente se pergunta o que eu realmente quero, o que eu realmente desejo, o que eu espero do dia de hoje, deste ano, deste mês, desta semana, você se perguntar isso é uma ferramenta para você se conhecer e se perceber. Às vezes, eu não sei para vocês, mas eu já me peguei, principalmente quando eu era mais nova, numa insatisfação que eu não entendia o porquê que eu estava insatisfeita. Um incômodo interno, assim, hoje o dia tá ruim, tá chato, um mau humor, uma coisa que vem sem entendimento. E se fazer essa pergunta, eu tô insatisfeito. Num mundo ideal, para eu estar satisfeita no dia de hoje, o que eu gostaria que estivesse acontecendo? Muitas vezes a resposta era muito simples, era: poxa, eu tô insatisfeita porque eu queria que tivesse sol e eu aproveitasse a praia. Então eu tô insatisfeita, tô incomodada. Mas assim, se eu não percebo o que eu desejo, o que eu espero e o que eu quero, e eu caio nessa insatisfação, é muito fácil eu descontar em quem está mais próximo o meu mau humor, a minha insatisfação, ou até ficar me cobrando de me sentir satisfeita, enfim, quando eu não sei o porquê que eu tô insatisfeita. Se eu percebo, poxa, calma, eu só queria que estivesse sol. Pronto. Não é culpa de ninguém que está chovendo. Não está dentro do controle de ninguém fazer sol ou chover. Ninguém pode me ajudar quanto a isso. Pronto. Já não dá para eu cobrar de ninguém e nem de mim mesma essa satisfação desse desejo. Apesar da gente não controlar o nosso desejo e do nosso desejo acontecer e depois nós percebermos, a gente pode escolher estimular, alimentar o nosso querer. Isso vem para um outro ponto que eu vou trazer. Então, lembrando, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Eu tenho até na minha geladeira o que eu realmente gostaria, o que eu realmente quero, para eu me perguntar todos os dias.
e assim você detectar as suas insatisfações e poder traçar ali formas de satisfazer a sua vontade. Então, agora eu quero fazer um exercício. Quer fazer, Má? Ou posso fazer? Eu quero fazer um exercício da gente identificar o desejo do corpo físico. O corpo físico ele é mais denso, é mais palpável, então é mais fácil da gente lidar com o nosso desejo físico. Eu quero que vocês escolham uma posição para vocês brincarem agora de estátua. Então, vocês vão parar em uma posição, fechar os olhos e perceber o seu corpo físico. Quem é aluno já sabe que a gente costuma fazer isso bastante, né? A gente só para e percebe no início da aula. O desafio é uma total imobilidade. E logo quando a gente propõe isso para o nosso corpo, vontades já aparecem de ajustes, de tornar essa posição mais confortável. Mas nesse momento eu quero que você adie um pouquinho, espere um pouquinho para satisfazer essa vontade, porque eu quero que você consiga perceber a vontade. Por exemplo, você sentiu ali uma coceirinha, uma vontade de arrumar o cabelo, a roupa. Espera um pouquinho. Quando você detectar, aí você satisfaz. Quem sentir vontade ali de ajustar a coluna, ou às vezes você tá num dia mais cansado e sentiu uma vontade de bocejar, tenta detectar antes de satisfazer, para você treinar a identificação do desejo. Agora vamos imaginar que a gente quer fazer uma respiração bem profunda, mas antes de respirar bem profundo, você vai tirar todo o ar dos seus pulmões. Tira todo o ar. Sente a vontade de inspirar e aí sacia. Inspira. Sacia a vontade do seu corpo de mover, de aliviar o joelho, costas. Pode confortar o seu corpo. Ótimo. Bom, a gente já concordou, tá sendo um monólogo, né, gente? Eu não perguntei nada se vocês concordaram, mas vamos fingir que vocês estão concordando comigo, vem comigo. Desejo, ele tá ligado ao nosso inconsciente. Então, é difícil a gente querer algo que a gente não conhece, né? Que a gente nem imagina que existe. Normalmente a gente quer algo que a gente já viu, ou que a gente já experimentou, que a gente já sentiu. Então o desejo, ele tá muito ligado com a nossa construção, com o que a gente carrega. Então eu escrevi aqui, precisamos concordar que o desejo, ele simplesmente acontece. É muito difícil você se convencer a querer algo. Você precisa lidar com a sua construção, com a sua bagagem pessoal, para conseguir desejar algo diferente. Um exemplo é comida, né? Por exemplo, se a gente teve uma alimentação, né, aquele paladar muito infantil quando a gente é criança, a gente se torna um adulto que é difícil a gente, nossa, que vontade de uma salada. É só se alimentando literalmente de muita salada e mudando ali um hábito, um comportamento para um dia quente falar, nossa, uma saladinha ia bem. E antes de tudo, querer essa mudança. Então, olha quantos quereres a gente tem que lidar, né? É isso, o que desejamos é resultado da nossa construção, então calma lá. Não é de um dia pra noite que eu vou, assim, querer muito ir na musculação. Quem me conhece sabe. É difícil pra mim querer isso, gente, mas, tá na minha lista de 2024. Criar outras vontades, outros desejos.
Equilibrar o desejo e a nossa busca. Já que o desejo está ligado ao nosso inconsciente, quando identificamos, trazemos para a consciência esse ato inconsciente, esse ato de desejar. E assim é possível uma escolha: saciar o desejo ou reprimir. Buscar saciar ou fingir que não, eu nem quero isso, na verdade. Eu não gosto de repressão. Eu não gosto de reprimir nada. Eu acho que isso faz a gente virar uma panela de pressão. Então, eu vou sugerir que a gente nunca reprima. E sim, e não finja que isso não, que a gente não quer algo. E sim que a gente observe. Observe o nosso próprio corpo querendo algo. Às vezes é um querer, por exemplo, que não é tão saudável. Por exemplo, querer comer uma besteirinha. Você não vai fingir que você não quer. Você quer, mas aí você observa. Você pode esperar passar. Você pode cultivar outras vontades, né? Então, eu queria comer uma besteirinha, mas eu também queria, sei lá, dar um rolê de bike, enfim. Qualquer outra vontade. Você pode escolher saciar uma outra vontade. Porque a gente não quer só uma coisa de cada vez, né, gente? A gente quer várias. E aí a gente vai para um exercício que vai ser muito legal e vocês vão precisar de papel, caneta e folha. Vai, Má. Agora é o momento de a gente usar isso que vocês separaram e a gente vai efetivamente escrever os nossos desejos, focando nos desejos de 2024. Então, nesse momento, a gente vai dar um tempinho, tá? Não precisa fazer correndo, a gente vai ter esse tempo para isso. Vocês vão escrever, vão fazer uma lista de tudo aquilo que vocês querem alcançar, conquistar, se tornar no próximo ano. Em qualquer aspecto da vida, desde grandes conquistas até pequenos novos hábitos, não precisa ficar reprimindo nada, e sim escrever tudo aquilo que você sentir que você quer para o ano que vem. Sem ficar julgando o seu desejo, sem ficar, será que é isso mesmo? Escreve, apenas isso, escreva, a gente vai escrever também, tá bom? Então tem um tempinho para vocês ficarem livres aí. Só você pode escrever mais detalhado ou então apenas uma breve frase ali, uma palavra-chave que você já identifica sobre o que aquilo se trata, tá? Se alguém tiver dúvida, vocês podem abrir o microfone aí e falar com a gente, tá? E se tiver confuso, gente, por favor. Então, Hum? Ah, tá. Eu e a Má, a gente tá fazendo juntas aqui desejos para nossa comunidade online. Ai, dá pra ver a galera por aqui, que bom. Bem, todo mundo concentrado, escrevendo. Tem gente que já acabou, tem gente que já sabia exatamente o que queria.
Só um exemplo, gente. Vocês podem escrever assim, uma viagem internacional, sei lá pra onde. Até, por exemplo, beber mais água, entendeu? Vocês podem flutuar aí desde pequenas metas, que nunca são pequenas, sempre são grandiosas, até coisas maiores, né, que envolvam mais desafios para ser conquistados. Quem tá chegando depois, a gente tá gravando, aí depois a gente disponibiliza para vocês a gravação. E agora a gente tá num exercício prático de criar uma lista de desejos, de vontades para 2024. Vai anotando aí as suas vontades. Já estamos fazendo há 4 minutos, hein? Ó, mais um minutinho. Porque tem gente que em 1 minuto já sabia o que queria. Já tava querendo faz tempo. Que legal. Mais um minutinho então, quem for finalizando, espera um pouquinho que nós vamos para a segunda parte desse exercício. Gente, quem não tem o hábito de fazer isso, tá? Eu sei que muita gente aqui talvez tenha, a gente deu uma olhadinha no Forms, mas eu sei que algumas pessoas nunca fizeram algo do tipo. E às vezes se torna desafiante, tá? Você parar, falar, caramba, eu nem sei o que eu quero. Por isso que é tão importante a gente ter um momento como esse, para justamente aquilo que a gente comentou lá no início, sair do fluxo automático e saber para onde você tá indo. Bom, vamos para a segunda parte? Vamos! Essa parte é legal. Agora vai ficar mais legal. Então agora vocês vão pegar aí uma outra folha e vocês vão separar em duas listas todos esses desejos que vocês escreveram, em duas listas separando o que é um desejo, uma vontade profissional e o que é pessoal. A gente trazer uma breve análise depois. Então vocês vão só transcrever, né, essa lista que vocês já fizeram, separando elas em duas colunas, pessoal e profissional. Escrevam mesmo, tá? É rapidinho, não vai demorar muito. E coloca assim, duas folhas separadas, uma do lado da outra, como você achar que faz mais sentido. Eu lembro a primeira vez que eu fiz essa primeira lista e depois eu fui separar a lista do profissional, Gigante. 500 laudas e a vida pessoal. 3 tópicos. Menina, Vamos analisar. Oi? oi, quando eu fiz, eu já fiz separado, em 4 partes da vida separada, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Maravilhosa. Quem que tá falando? Ellen. Ellen. Não, legal. Então, espera um pouquinho, que aí a gente vai justamente olhar para isso com outros olhos, entender sobre como como estão as suas listas, mas é justamente, né, para a gente conseguir trazer essa análise de equilíbrio. Está em equilíbrio? Está em desequilíbrio? E talvez seja muito comum essa questão que a Raquel falou, da gente trazer muito mais profissional do que pessoal. E é interessante a gente trazer essa observação, né? E buscar um equilíbrio. O tempo todo na vida a gente quer o equilíbrio. E se a gente não escrevesse, dificilmente, né, teria essa percepção do que você está buscando, chegar a algum ponto, sei lá, ser promovido na empresa, ganhar mais, melhorar o seu currículo, a sua capacidade profissional. E aí o lado pessoal, muitas vezes, né, vai sendo deixado de lado. E por mais que a gente tenha um trabalho, por exemplo, eu e a Raquel, como professoras de yoga, a nossa vida é isso. Todos os dias, todos os momentos, ou tá dando aula, ou tá praticando, tá muito entrelaçada. Mas tem que ter esse cuidado de não deixar a vida se resumir na profissão, por mais que ela faça parte da gente, né? Mas e sim trabalhar outros recursos, outras qualidades,
família, viagens, outros tipos de conquistas. E essa questão de perceber, eu falo por mim, né? Eu percebi, assim, um tempo que o meu tempo livre ainda era trabalhando, sabe? Lendo sobre, estudando sobre, fazendo curso sobre. E aí, esse ano, né, lá no ano passado, quando eu fiz essa lista, eu falei: caramba, eu quero também explorar outros conhecimentos dentro de mim e sair um pouco do yoga, por mais que seja meu trabalho, eu amo isso. Eu quero ler outros tipos de livros, fazer outros tipos de cursos. E é um desafio, mas ter essa percepção transforma muita coisa. Então, vamos dando uma olhadinha aí. Quem já acabou, não precisa compartilhar, né? A não ser que você queira, mas dá uma olhadinha na tua lista. Como tá? Tá muito desequilibrado? Tá mais ou menos? Você acha que pode melhorar em algum aspecto, né? Trazer um pouco mais de desejos para outro lado? E a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu lembro que acho que era um palestrante na época, conduzindo a dinâmica, e aí eu comecei a argumentar assim, falar, não, mas eu vou me sentir realizada como um indivíduo se no trabalho acontecer isso, isso, isso. E aí o palestrante falou, Raquel, essa não é uma argumentação, não é esse o objetivo. Aí ele falou, olha para as outras colunas e vê se surgem ideias, né, para você alimentar outros setores da vida. O meu está super desequilibrado, tenho 12 pontos pessoais e 2 profissionais. Então, tenta também achar um equilíbrio. O tempo todo equilibrando. Foi a Ellen, né, que falou que dividiu em 4 setores, né? Bem interessante também. Vocês podem também subdividir, né? Se achar que faz sentido de alguma forma, vocês podem fazer essas lacunas a mais para conseguir enxergar de uma outra perspectiva. Bem interessante também dessa forma. E, às vezes tá pouca coisa ali na vida profissional. Às vezes, se você pensar em algumas pequenas metas que vão contribuir na tua vida profissional, isso talvez alimente uma sensação melhor em relação à tua vida profissional, sabe? Às vezes, putz, é um curso, uma pós, um Não, e até mestrado. mesmo, acho que um comportamento, sabe, dentro da profissão. Foi a Tami que mandou também, Foi. né? Trabalha em empresa, né? Então, um comportamento seu dentro da sua equipe, como líder, é algo que você gostaria de melhorar. Isso também são metas, qualidades a serem melhoradas. Você pode enxergar também por esse lado, e não só no sentido de buscar melhoria de currículo, de cursos, de qualificação, mas como pessoa dentro da profissão, porque, né, também tá entrelaçado, você tem uma equipe para gerenciar. Tenta observar também dessa forma, que pode ser bem legal. Legal, tá todo mundo mandando aqui, muito legal. O meu tá 4x4, não tem áudio A pra mim. Monique entrou depois. Eu acho que daqui a pouco deve aparecer pra você, pra ela conseguir falar. Acho que é isso. Mas pode escrever, tá? Não tem problema. Se quiser compartilhar, pode mandar aqui no chat que a gente tá vendo. 11, não tem áudio pra mim. Será que é o nosso áudio que não tá chegando pra ela? Não sei, não sei. Tem 11 pessoais, 4 profissionais, tem 3 profissionais. Monique, fala pra gente se você não estiver ouvindo a gente, tá? Pra gente tentar ajudar. Deve ser o computador lá. Ela não tá ouvindo, ela não vai conseguir te responder. Na hora que ela entra no Zoom, ela tem que aprovar o áudio, senão não abre senão não abre para ela o Verdade. áudio. Obrigada, Vivi. Escreve aí. Tô gostando de ver vocês mandando aqui. Eu acho que a maioria, no geral, aqui que pelo que vocês estão mandando, tem mais profissional do que pessoal. Não, ao contrário, Ao contrário? Mar. É menos profissional. Menos profissional. Eu acho que também depende muito da profissão. O tipo de trabalho, né? Isso acaba impactando muito. Claro que dependendo do trabalho, tem menos espaço para você buscar algumas coisas, nessa questão de qualificação, igual eu falei, mas mais pessoal dentro da profissão. Mas que legal que bastante gente está trazendo mais pessoal, porque eu e a Kel somos ao contrário, e a gente precisa trazer o equilíbrio. E isso serve pra gente também. É um exercício muito legal de ser feito sempre. E não só, gente, nessa época de final de ano, tá? Mas quando vocês perceberem que, caramba, eu tô
muito voltada para isso aqui na minha vida e perceber que tá existindo esse desequilíbrio, faz uma lista. Isso é sempre muito útil e muito importante a gente trazer. Bom, vamos dar continuidade então. Próximo. Agora, dentro dessas listas que vocês fizeram, a gente vai entrar um pouco mais em cada desejo, né? Em cada aspecto que você escreveu. Então, agora a tarefa você vai escrever uma ação, uma atitude que você precisa tomar para buscar alcançar esse desejo, essa meta, esse novo hábito, o que seja. Claro que esse passo que você vai escrever, essa atitude, essa ação, ela não vai ser a única que você precisa fazer para poder chegar nesse objetivo efetivamente, mas talvez seja o primeiro passo. Então, um exemplo, vamos supor que você colocou que uma meta sua para 2024 é beber mais água, né, durante o dia. Tá, qual ação que eu tenho que tomar para dar um passo para isso acontecer? Então, um exemplo, comprar uma garrafa que vai estar sempre comigo, porque muita gente deixa de beber água porque não tem uma garrafinha perto, é uma coisa muito simples de ser feita. Eu quero fazer uma viagem internacional para, sei lá, para a Índia, por exemplo. Tá, o que que eu tenho que fazer? Então, eu vou começar a poupar X reais por mês. Eu vou começar a pedir menos comida, porque isso vai me trazer, né, poupar dinheiro. Então, escreve uma ação para cada item dessa lista, dessas listas, né, que você escreveu. E essa ação, ela pode ser pequena, ela pode ser, né, um passo mais largo, pode ser algo que você possa começar a fazer desde agora. Então, busca aí uma atitude que vai te levar a esse lugar. Meu termômetro é sempre se a galera ainda tá escrevendo. Ainda mais uns 3 minutinhos. Gente, quem entrou agora, a gente tá fazendo uma lista de desejos para 2024. A gente criou primeiro uma lista de desejos aleatórios, depois a gente dividiu em vida profissional e vida pessoal. E aí agora a gente está colocando pequenas ações de start em direção àquela
realização, aquele desejo, a satisfação desse desejo. Ai, já tem gente que para de Não. escrever. Acho que foi, né? Quem não terminar, depois vocês podem fazer com mais calma, sem problema, se já sabem o caminho. Bora então. E é uma ferramenta incrível da gente se perceber, da gente se conhecer, da gente buscar coerência, né, nas nossas ações. Da gente sempre voltar e falar, ah, isso me move em direção a isso que eu desejo, ou eu tô dispersando, ou eu tô... O tal do foco, né? É, Senão você fala assim, ah, eu nunca consigo realizar isso. Tá, mas o que que você fez pra buscar esse caminho? Não conseguir realizar algo porque existiram outros fatores, né? Talvez não era o momento, é uma coisa. Agora, porque dependia de você e você simplesmente não fez, aí, né, outra parada. sobre realizar os desejos. Realizar nossas vontades, nos sentirmos satisfeitos, é um padrão de comportamento, uma mania nova que nós queremos ter, que nós queremos cultivar. Então, eu quero fazer um exercício de mentalização e realização agora. Novamente, agora você esquece um pouquinho o lápis, o papel, fecha um pouquinho os seus olhos. E eu quero que você leve consciência para o seu paladar, para a sensação da língua dentro da boca. E imagine que você sente sede, que você está com sede. Identifica essa vontade de saciar a sua sede. Agora eu quero que a gente imagine a realização de saciar a nossa sede. Então eu quero que você imagine que você vai estender o seu braço, segurar o seu copo, a sua garrafinha. Sente qual é a temperatura desse copo, dessa garrafinha na sua mão, o tamanho, o peso. Agora eu quero que você se imagine levando essa garrafinha, esse copo até o seu rosto, até a sua boca. Imagina a temperatura da água que vai entrar, a sensação de saciar, e eu quero que você desfrute dessa sensação de prazer, de realizar um desejo, uma vontade. Faz uma respiração profunda e, abrindo os olhos, você pode pegar o seu copo de água e realizar. Agora é para você realizar mesmo. Então, mesmo que você não esteja com sede, dá um golinho de água só para firmar esse exercício. Ai, gente, água é minha bebida favorita. É muito bom. Sempre que eu bebo água, quando eu tô com sede, eu falo, ai, que gostoso. E isso tá ligado também com uma outra coisa que eu falo muito para os alunos, que é um sinal de expansão de consciência quando você consegue perceber na sua rotina e nas situações mais banais motivos para agradecer. Quando você bebe água e você tava com sede, você percebe aquela satisfação, fala, caramba, que bom que é beber água quando eu estou com sede. É um sinal de você estar muito no momento presente e vivenciando de fato aquilo que você está vivendo no momento. Então é sinal da sua consciência contemplando o seu corpo físico, contemplando essa potência que é viver. Bom, vamos lá. Conversando, fazendo essa troca com amigos, alunos, existe um receio
de assumir desejo, de assumir vontades, um medo de querer. Apesar da gente saber que é inevitável desejar e querer, existe um medo quando a gente fala eu quero tal coisa, que é o medo de não conseguir. E aí entra a frustração, a sensação de fracasso, a sensação de decepção consigo mesmo, com o outro. A comparação com outros, né? Então, esse, assim, foi a maior resposta foi essa. Que, às vezes, tem receio de assumir as próprias vontades e o medo é de não conquistar a realização daquela vontade. Bom, existe um mundo que é imaginado na nossa cabeça. Tudo que acontece, que é palpável, que está no mundo, antes se passa no plano das ideias, no plano mental. E existe o mundo que acontece. Então, existe, por exemplo, eu imaginar, durante hoje o dia inteiro eu fiquei imaginando como seria o workshop, e existe o workshop que está acontecendo. E não é exatamente o que eu imaginei, seja o meu desempenho, seja, sei lá, a quantidade de pessoas, enfim. Eu imaginei que aconteceria de um jeito, imaginei que duraria um tempo, e ele está acontecendo. Então, se desejar é algo inevitável, você criar a imagem mental daquilo que você quer, a frustração também é inevitável. O mundo, ele não tem a obrigação de corresponder às nossas expectativas. Não é triste isso, gente. Não vamos achar que é triste, né? O mundo é o mundo, como ele é. A realidade é como é. Ponto. E a gente não tem a capacidade de imaginar nos mínimos detalhes todas as variáveis do que o mundo acontece, porque a gente não tem controle. Isso é muito difícil para mim e para Marcela, que somos controladoras, a gente assume isso. Vamos abrir um grupo, Controladoras Anônimas. É desafiante. Mas é isso, o mundo, ele não gira em torno da nossa cabeça e ele não vai corresponder à nossa expectativa, ou seja, você vai se frustrar. E como a gente vai lidar com a nossa frustração é o que vai fazer a diferença para nossa saúde emocional, mental. Nós vamos imaginar o mundo porque essa é uma habilidade humana que nos fez sobreviver e chegar até os dias de hoje. Então, a nossa capacidade de esperançar e criar expectativa é o que fez possível que o ser humaninho, esse animal racional, sobrevivesse a todas as intempéries do clima, enfim, e evoluísse e chegasse até o dia de hoje. Então, eu vi que o meu coleguinha de tribo, ele comeu tal plantinha e morreu. Então eu imagino que se eu comer tal plantinha, eu vou morrer. Então eu não vou comer tal plantinha. Ou seja, eu me projeto para o futuro para planejar, para entender o que é bom fazer, o que não é bom fazer. Enfim, isso é uma habilidade humana. Todo mundo que pensa vai criar expectativa. Sabe aquela frase, não crie expectativas? Mentira! Todo mundo cria expectativa porque a gente pensa, porque a gente imagina, e isso faz com que a gente sobreviva. Então, não é ruim criar expectativas, é como a gente lida com as expectativas. Querer não é ruim. Querer não significa falha, não significa apenas a possibilidade de não dar certo. Mas o mundo real não irá corresponder totalmente à nossa imaginação, portanto a frustração é garantida. Frustração garantida. Uma realidade e não é algo ruim, apenas é como é. O mundo não gira em torno da nossa cabeça, a gente vai sempre criar expectativa, ele não vai corresponder às nossas expectativas 100%, às vezes a gente acerta mais, às vezes menos, e é como é. Não é nem bom nem ruim, é a realidade. O medo do querer, surpresas e obstáculos. Surpresas que aparecerão durante a nossa busca para realizar o nosso desejo não são boas nem ruins. Às vezes, aparece algo que vai facilitar a sua busca, ótimo.
que vai facilitar o seu caminho, o seu trajeto. Às vezes vão aparecer surpresas que irão tornar a sua busca mais desafiadora. E isso irá tornar a sua conquista mais incrível. Quem é que nunca se divertiu muito contando a história de uma realização pessoal, frisando quantos obstáculos apareceram para aquilo? Nossa, eu preciso operar meu ombro. Aí eu tive que ir para São Paulo fazer um exame. No mesmo dia eu tive que vir para Santos fazer outro exame. E aí o médico que não aceitou, e aí o convênio, blá, 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 e deu certo. Os obstáculos, eles tornam a sua história e a sua conquista muito mais incrível. E vamos olhar mais por esse lado do que, putz, ficou mais difícil. Não, ficou mais incrível. Não, e o obstáculo, muitas vezes, ele surge e vai te fazer recalcular a rota. Não vai te fazer desistir daquele objetivo. Ele não se tornou um obstáculo ali, fincado, e falou, nossa, agora não consigo mais alcançar aquilo. Tá bom, aqui não vai dar, a gente vira pro lado, recalcula a rota e a busca continua. Sempre pensar que o que surge no caminho faz parte do processo, né? E que não seja suficiente ou para perder o gosto da conquista ou para desistir daquele objetivo futuro. É claro, gente, que às vezes vão aparecer obstáculos e a gente vai falhar e às vezes a gente não vai conseguir aquilo que a gente queria. Não vou ficar aqui num discurso daquela positividade tóxica de se você quer, é possível. Se você isso... Não, zero isso, tá, gente? Óbvio que todo mundo já deu com a cara na porta, né? E as surpresas e os obstáculos que aparecerem e tornarem a sua realização talvez não possível de ser conquistada, te traz aprendizado e te traz acolhimento. Você fala, eu não consegui, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu não consegui porque isso, porque aquilo, não tinha como eu controlar, tá? Eu queria operar meu ombro esse ano. Não é possível. Já chorei ontem, já lidei com tudo isso. E assim, ok. A realidade como é. A realidade como ela é. Não foi dentro do meu cronograma. Escapou do meu controle. Ok, beleza. Vou me acolher, vou me permitir chorar e ficar chateada. Pô, não vai dar, vai ter que ser ano que vem, ok. Vamos lá, bora. Mas vai ser possível operar, isso que importa, é isso. De qualquer jeito, a nossa história ela fica mais interessante, entende? Porque traz aprendizado, porque traz consciência, seja de um fracasso, seja de uma conquista. O fato da realidade ser como ela é e não corresponder ao nosso plano e à nossa imaginação, ou vai tornar a história mais interessante, ou vai tornar a falha mais leve, mais digerível, vai? Não sei se essa palavra existe. Existe, sei lá. Em todo caso, o mundo não corresponder à nossa imaginação torna a vida mais interessante. Ou seja, vamos tornar a nossa vida mais interessante. Exige que nós sejamos adaptáveis. E é difícil a gente ser flexível mentalmente e emocionalmente, né? É difícil. A gente quer controlar. Pelo menos eu e a Marcela. Temos lugar de fala nisso. É difícil, mas a gente pode treinar. Às vezes em coisas muito simples. E, por exemplo, nosso corpo físico é uma oportunidade de treinarmos a flexibilidade. Então vamos fazer isso agora. E a flexibilidade, a adaptação, eu sempre comento isso em aula, ela começa aqui, ó, antes de tudo. Antes da gente querer, né, corpo flexível, tudo flexível, a nossa mente precisa ser flexível. E isso entra, como você lida com uma opinião diferente da sua, como você lida quando as coisas não estão fora, quando não estão no seu controle, como você lida com um plano que não vai mais ser executado naquele momento, porque os fatores externos não permitem aquilo. E então vamos trabalhar um pouquinho aí, só para soltar o corpo sentado mesmo, tá? Não precisa se levantar. Quem quiser ajustar a perna, faça um ajuste.
Então, primeiro aqui, ó, traz o queixo lá no peito, deixa a tua cabeça bem pesada, coluna bem retinha, tá? Só a cabeça tombada para baixo. Sente a cervical longa. E aí você vai fazer 2 giros para cada lado com o teu pescoço, um giro bem grande. Imagina que você está desenhando um círculo invisível com o topo da cabeça. Percebendo onde tem tensão e soltando. 2 giros para um lado e depois você faz 2 giros para o lado oposto. Imagina que tem uma força empurrando os teus ombros para baixo. Sem pressa. No teu tempo, quando você finalizar a última volta, olha lá para frente. E aí 2 giros com os ombros para trás, mesma coisa, aquele espaço, um giro grande. Talvez você tenha ficado sentado o dia inteiro. Depois volta agora pela direção oposta, então 2 giros dos ombros na direção contrária. E solta os braços, solta tudo. E agora criando espaço na lateral do corpo. Leva uma das mãos lá na lateral do corpo. Inspira, sobe o outro braço. Quando solta o ar, vai lá na lateral. Mantém os ossinhos do glúteo bem fixos no chão. E pense em abrir espaço, crescer bem grande. Relaxa o pescoço. Pense em levar o teu coração lá para o céu. Se perceber que tem tensão desnecessária em algum lugar, leva a consciência para esse espaço e vai dissolvendo. Inspira, retorna no centro e a gente vai fazer para o outro lado. Então agora, inspira crescendo, outro braço, solta o ar, foi lá no lado oposto. Solta o ar pela boca, se sentir necessidade. Cada vez que soltar o ar, tenta aprofundar um pouquinho mais esse espaço. Inspira, voltando no centro. E agora cresce os 2 braços lá no alto, alonga. Imagina que tem uma força te puxando lá para cima. Pode entrelaçar os dedos das mãos, girar a palma da mão para cima, crescer, crescer, crescer. E agora soltando o ar, a mão direita vai no joelho esquerdo. A mão esquerda vai lá atrás no solo, perto da base da coluna, e você torce o teu corpo, mantém a coluna bem retinha. Faz essa pressão da mão contra o joelho contra a mão, para você conseguir efetivamente torcer essa região do abdômen. Inspira, retornando para frente, mais uma vez, cresce lá no alto. Alonga ainda mais. E quando solta o ar, torceu lá para o outro lado. Então agora a mão esquerda no joelho direito, mão direita na base da coluna, empurra, torce. Inspira, voltou, abre os olhos. Boa. Ai, dá até. Tudo já fica diferente, né? Parece que a gente até assimilou mais o que a gente estava falando até agora. Bom, o medo do querer. Será que vai dar certo? Gente, o que é dar certo, né? Se for corresponder exatamente ao que você planeja, ao teu cronograma, sempre vai dar errado. Então, não é uma vida muito prazerosa quando a gente fica muito inflexível, quando a gente quer tudo exatamente no nosso cronograma, né? Porque o mundo é como ele é, a gente vai se frustrar e aí vai sempre dar errado. Então, dar certo não é corresponder exatamente ao que você imagina. Em alguma coisa diferente vai dar, sempre. Existe uma coisa que eu concordo demais, que é nenhum esforço, nenhuma energia, ela é em vão, né? Às vezes não vai retornar como a gente imagina, tá? Vou dar um exemplo meu, bem prático. Eu dou aula numa academia de yoga, uma academia de musculação normal aqui em Santos, dou aula de yoga, e
O valor que eles pagam de academia, ele é muito mais baixo do que o valor de uma aula particular, por exemplo, e desgasta muito mais. A gente tem que falar super alto, tal. Inclusive foi lá que eu me lesionei, enfim. Então, não vem um retorno do meu trabalho do jeito que eu imaginei. Porém, foi na academia que eu conheci uma personal trainer que atendia um público. Ela me indicou para dar aula para a filha de uma aluna dela. E essa filha trouxe a amiguinha do colégio, que trouxe o pai, que trouxe a prima, que trouxe... E aí retornou de uma outra forma. Energia. Quando a gente coloca energia em algo, em alguma coisa vai dar. Você já não está mais no mesmo lugar se você dá um passo em uma direção. Então, um passo que você der em direção ao que você deseja, por mais simples que seja, você já não está mais no mesmo lugar, você já vai ter um resultado diferente, e vai ser mais interessante. Se a gente sabe lidar com qualquer que seja o resultado, da forma mais leve, saudável que a gente conseguir, que é o que a gente consegue. Às vezes é chorando sim, tá? Porque não adianta ficar reprimindo, já falei. Mas se a gente conseguir se acolher e lidar da melhor forma que a gente conseguir naquele momento, seja qual for o resultado, não existe por que a gente temer. Não tem por que a gente ficar se questionando, mas será que vai dar certo? Gente, vai dar em alguma coisa. Pequenos passos. Bora fazer um exercício de respiração? Bora. A gente assimilar tudo. Quer guiar? Pode guiar. Então vamos lá. Sentada como você estiver, na cadeira, com as costas apoiadas, como você quiser. Respira do seu jeito. Do jeito que o seu corpo pedir nesse momento. Se você se sentir à vontade, feche um pouquinho os seus olhos e acolhe o seu ritmo e começa a observar a sua respiração. Só de você parar e observar, ela já muda, ela já é diferente. Descontrai o seu semblante, a testa, a mandíbula. Observa o ar entrando, saindo pelas suas narinas. A velocidade e a temperatura que esse ar entra e sai. Procura associar esse momento de respirar de forma mais consciente e voluntária com um semblante de prazer. Assim o seu corpo vai entender que é dessa respiração que ele gosta e é essa respiração que o seu corpo irá buscar. Escolhe um tempo. Da sua escolha, você escolhe inspirar, segurar, soltar o ar e ficar sem ar. Num tempo da sua escolha, pode ser 3, 4, 5 segundos. Inspira. O mesmo tempo você segura. O mesmo tempo você solta. O mesmo tempo você retém. Observa como está a sua mente no dia de hoje, se você está conseguindo focar nessa respiração ou se hoje é mais desafiador. Não importa. Apenas observa. Não tenta ser
nem um pouco diferente do que você é no dia de hoje. Acolhe as dispersões, ou a sua concentração, a sua estabilidade. Lida com como você está no dia de hoje, se é desafiador ou tranquilo esse exercício. Faça uma respiração profunda, voluntária, esvaziando seus pulmões. Pode relaxar as pernas, as costas, quem precisar confortar o corpo. Gente, querer é potência purinha. Querer é inevitável, é incontrolável. Nós podemos reconhecer as nossas vontades ou fingir para nós mesmos que elas não existem, mas elas vão continuar existindo. Você pode trocar a sensação de querer como uma possibilidade de falhar por um querer que te mantém em movimento, que te gera aprendizado em busca e em realizar a nossa natureza. É da natureza humana buscar e querer sempre alguma coisa. Eu gosto muito de estudar neurociência. Um dia eu vou ser especialista nisso. Tem esse autor que é o Panksepp, que ele fala da neurociência afetiva e ele fala de 7 necessidades básicas. Eu vou pincelar de forma muito rápida, mas vocês podem pesquisar no YouTube, tem muita gente que fala sobre ele. O ser humano tem 7 necessidades afetivas básicas e essas necessidades, se você compreende e estuda, você pode detectar qual é a falta que gera qualquer desconforto que você tenha. Então, você sentir um desconforto, ele vai estar ligado à sua necessidade de se sentir amado, ou se sentir reconhecido, ou a sua necessidade de dominar, a sua necessidade de controlar. Enfim, tem 7 necessidades, não vou tentar me lembrar agora de todas elas, mas uma delas, que é o seek, que é a busca, ela vem para ajudar a saciar todas as outras. Então, ela é a mais difícil da gente entender porque ela está sempre atrelada a uma outra necessidade. Se você sente necessidade de se sentir amado, você vai buscar essa sensação de se sentir amado. E aí cada um vai buscar de um jeito diferente. Tem gente que vai gerar compulsão alimentar, ou seja, de relacionamentos, enfim. Mas a busca, ela vem também quando você sente que todo o resto está saciado. Então, se você está tranquilo nas outras 6 necessidades afetivas básicas do ser humano, o nosso cérebro funciona assim, e tem cientistas estudando tudo isso. Qual o nome do teórico? Panksepp. A gente manda no grupo depois pra vocês. Tá aqui na apresentação, segundo Panksepp e a neurociência afetiva. Bom, quando todas essas 6 necessidades estiverem saciadas, o seu corpo vai buscar alguma coisa para querer. Ele vai buscar se sentir insatisfeito com alguma coisa para te manter em movimento. Porque o ser humano, na sua história, na sua construção, lembra que o nosso desejo ele tá ligado à nossa construção, à nossa bagagem. O ser humano, se ele para e não faz nada, ele teria morrido já há milhares de anos atrás. Então a gente precisa buscar alimento, a gente precisa buscar água, a gente precisa buscar segurança, a gente precisa buscar aquecer o corpo, resfriar o corpo, limpar o corpo, a gente precisa buscar. Se você quiser reprimir essa insatisfação constante, essa necessidade constante de querer e de buscar, você está se sabotando. Porque essa foi a nossa ferramenta que nos trouxe vivos até o dia de hoje. Então, buscar é uma necessidade afetiva básica. Sentir falta Resumindo bem, nós temos 7 necessidades afetivas básicas, podemos identificar todos os nossos confortos através dessas necessidades. Quando todas estão saciadas, o nosso cérebro irá acionar o modo busca. Desejar, sentir falta de algo é uma necessidade básica do ser humano para se manter vivo.
A vida é constante busca e caminho. Essa é a nossa conclusão, que a vida é o que acontece quando a gente está buscando algo, né? Então, às vezes a gente não valoriza também as nossas conquistas, isso é uma coisa que eu esqueci de escrever aqui. Às vezes a gente vivencia de forma muito mais intensa as nossas falhas, os nossos erros, ou quando algo não dá certo, a gente vivencia aquilo de forma muito Intensa mesmo. intensa, densa, e quando a gente conquista, a gente já tá querendo outra coisa. Porque A isso gente não tem o hábito, né, de não desfrutar da realização. Você conquista e já pensa, próximo. Ah, tá, eu cheguei aqui, agora eu quero mais. Ah, eu cheguei aqui, agora eu quero mais. E claro que querer é importante, mas desfrutar do processo e dessa sensação de conquista, literalmente, é tão importante quanto, né? Quanto buscar aquilo. Bom, gente, aí eu coloquei essa frasezinha que se a vida é essa constante busca e esse caminho pra gente se realizar, a gente vai sempre agradecer pelos nossos caminhos se cruzarem. Os nossos. Eu agradeço muito, Amar, pelo nosso caminho ter se cruzado. Muito. Momento fofura. A Laís deve estar assim. Que dengo. Mas de verdade, eu sempre falo para os meus alunos que eu agradeço sempre primeiro pela amizade, pela troca, e depois eu agradeço também pela confiança no nosso trabalho. Isso foi o que eu pensei até agora. E esse workshop, gente, né, a gente comentou lá no começo, é com a ideia, né, de a gente aproveitar essa energia da lua nova, do final do ano, e a gente quis trazer essa parte teórica justamente porque a gente sabe que buscar é muito importante, mas não é só sobre isso, sabe? E eu, por exemplo, quem me conhece aqui sabe, a Kel sabe, eu sou muito controladora. E ter esse momento de parar, escrever, refletir, faz muito bem pra gente se colocar no equilíbrio. Quem é mais controladora e quiser algo a mais naquela lista que a gente fez, uma dica, tá? Mas lembrem que não fica ali noiada naquilo, tem que ser isso aqui perfeitamente. Mas colocar mês para vocês alcançarem as coisas também é uma ótima para quem tem dificuldade de foco. Então, eu quero conquistar isso no mês tal. Coloca lá, em até agosto eu quero fazer isso. Até julho eu quero ter feito isso. E aí, o que vocês vão fazer com essa lista? Duas opções. Há quem goste de deixá-la por perto para poder estar sempre ali ciente, né, daquilo que escreveu e tal. Eu já gosto de guardar. E no final de 2024 eu vou ler a minha. Eu faço isso, gente, há muitos anos já. E é muito interessante ler depois. Por quê? Existem várias percepções, né? Algumas coisas que vocês escreveram, vocês vão ter conquistado. E às vezes nem foi assim, sabe? Tipo, na hora que conseguiu, nossa, sabe? Você falou, tá bom, fez parte do meu processo e foi uma conquista, ok. Outras coisas não vão fazer mais sentido. Você vai falar, caramba, eu queria tanto isso. E agora eu nem quero mais, porque o foco mudou, o rumo mudou, a vida está em constante movimento. E justamente por isso, sair dessa caixa, da gente querer que seja assim, assado, exatamente aqui, nesse momento. É importante ter o caminho, mas é importante ser maleável durante o caminho, ser adaptável durante o caminho. Então, com essa lista, veja o que você acha que faz mais sentido para você, se você quiser acrescentar mais coisas, se quiser, né, tá ali se sentindo meio perdida na vida ao longo do ano, dá uma lida, fala, caramba, realmente, vou trabalhar para isso aqui agora. E eu acho que o mais importante de tudo é entender como você funciona. Eu, Marcela, funciono com metas. Eu sou uma pessoa disciplinada, eu gosto de saber, eu quero chegar aqui, então vou fazer isso. Mas ao longo da vida já quebrei muito a cara e hoje eu consigo ser um pouco mais maleável. A prática de yoga, a meditação me auxilia demais nesse contexto,
porque a frustração vinha assim com força. E por mais que eu tivesse conquistado, se não tivesse sido como eu tinha imaginado, aquilo me frustrava. E isso não é saudável e para de ter sentido. Então, que a gente consiga trabalhar em direção aos nossos objetivos, às nossas metas, mas não deixando que isso roube o brilho mesmo da vida, do processo, do caminho. A gente fala tanto isso no yoga, de desfrutar do caminho, do processo, e a gente tem que levar isso para nossa vida também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode mandar aqui no chat, ou abre o microfone, pode falar com a gente, ou mandar no grupo também depois. Estamos à disposição. A gente até passou um pouquinho do horário que a gente tinha imaginado, mas muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Quem é aluna, quem é aluno, entraremos em contato para falar sobre a nossa migração, porque quem ainda não sabe, eu e a Kel estamos lançando hoje, agora, depois desse workshop, a gente está abrindo as inscrições para o nosso aplicativo de yoga chamado Sangha Yoga, onde a gente trabalha práticas de yoga, meditação, muito conteúdo teórico, meditações guiadas, podcasts, o conteúdo tá lindo. Quem quiser, baixa o aplicativo para Android e iPhone, para vocês darem uma bisbilhotada lá, mas a gente vai entrar em contato com os alunos. E quem está aqui no workshop não é nosso aluno ainda, obrigada pela confiança de vocês estarem aqui hoje. Eu vou mandar umas informações para vocês no grupo também, para conhecerem mais o nosso trabalho. E estamos muito gratas de terça-feira à noite, final de ano, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, é confraternização, amigo secreto, é mil coisas. Vocês escolheram estar aqui hoje com a gente, pensando, em trabalhar ferramentas potentes para que você possa ter um 2024 mais realizado dentro da sua vida, dentro do seu contexto. E é isso, gente. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quiser falar, Eu tô esse vendo, é o momento. estão mandando um monte de parabéns aqui pra gente. Ai, que legal, gente. Que bom que vocês gostaram. Esse workshop, eu fiz ele comigo mesma sozinha muitas vezes. E no ano passado eu comecei a compartilhar com as minhas alunas e hoje, junto com a Kel, realmente transforma muito. Desde o ano que eu comecei a fazer isso, eu sinto que as coisas têm direção. Porque a gente vive... Eu quero muito lembrar uma frase, eu tô com ela na cabeça desde o começo do workshop e eu não tô conseguindo me recordar agora. Que fala algo assim, se você não tem direção, se você não tem norte, o barco fica à deriva, É algo desse tipo, mas eu vou achar a frase. E isso é muito verdade. E aquela sensação do final do ano é muito ruim, Quando a gente fala assim, poxa, o que aconteceu nesse ano? E essa sensação de frustração de alguma forma, Se você tá com essa sensação nesse ano, por exemplo, de caramba, parece que eu não fiz nada grandioso, tenta relembrar, porque com certeza tem muita coisa no caminho. E as conquistas não são só, nossa, eu fiz isso e isso acontecer. Pequenas coisas são sempre muito grandes. E que a gente saiba valorizar cada pequena conquista. Bebi mais água hoje, é uma conquista. Hoje eu fui gentil com alguém na rua, é uma conquista. Hoje eu fiz um curso magnífico que eu queria fazer minha vida inteira, é uma conquista. Então que a gente reconheça todas elas, até aquelas pequenininhas que parecem não ter importância, mas com certeza elas são passos para que a gente possa, galgar ainda voos mais altos e mais fluidos cada vez mais. E é isso. Agora é isso. Obrigada, gente. A gente se fala no grupo, tá? Vou mandar informações para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo enorme. Bom final de ano para nós. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Mas a gente se fala até lá. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite e bom descanso. Luna e Cecília, pessoal que tá conhecendo minha casa a primeira vez. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Eu não vou encerrar, não. Eu quero todo mundo.